Dizem que a pandemia da Covid-19 mudou a nossa vida e nada será como antes. E como será que devemos lidar com o manuseio dos alimentos pós-pandemia? Como devemos proteger nosso lar das pandemias futuras? Será que devemos nos vacinar contra a Covid-19? Essas e outras dúvidas serão esclarecidas pelo Dr. Roberto Figueiredo, conhecido por Dr. Bactéria. Olá, Jô, é um prazer estar aqui no seu canal respondendo todas as dúvidas. Perguntem que eu responderei. Aparecida Santos trabalha numa residência e ela tem dúvidas com relação aos produtos de limpeza. Doutor Bactéria, aqui na casa da minha patroa, ela usa esses dois produtos. Qual é o melhor? Na verdade, o que eu recomendo é você preparar a seguinte solução. É 1 litro de água, 1 colher de sopa de bicarbonato de sódio e 1 colher de sopa de detergente. Você coloca neste borrifador, aqui ó, tá? E você pode utilizar para tudo, para carros, para azulejos, para pia, até para os pacotes de alimentos quando chega, é só passar um paninho. E agora teremos o Daniel Fischer que fará uma pergunta ao Dr. Bactéria. Olá, Dr. Bactéria, tudo bem? Uma dúvida que eu tenho em casa lá sempre é se a gente chega do supermercado, por exemplo, com um sorvete, e a gente pode botar direto no freezer ou tem que sempre fazer a limpeza? O vírus morre, né? O Covid morre no freezer depois de um tempo. E outra coisa é, por exemplo, chegar alguma coisa que vai para o forno direto. Tem que limpar também antes de botar no forno alguma embalagem e tal? Ou o vírus morre com a temperatura do forno? Obrigadão. Na verdade, nós não podemos falar que o vírus morre ou fica vivo, porque o vírus ele não tem células, ele não é um ser vivo. Nós podemos falar que se o vírus fica ativo ou ele é inativado. Tá? Agora, se fosse somente relacionado com o Covid, não existia um caso no mundo de alimentos ou de pacotes de alimentos envolvidos com o Covid. Então não precisaria limpar nada, é só chegar na sua casa das compras, lavar a mão e guardar as compras. Agora, porque as outras bactérias, os outros germes não tiraram férias, eu recomendo o seguinte, você chegando, lave as mãos, aí prepara uma solução de 1 litro de água, 1 colher de sopa de bicarbonato e 1 colher de sopa de detergente. Você coloca num pulverizadorzinho desse, você joga aonde? Embalagens, sacos de arroz, saco de feijão, saco de farinha, enlatados e vidros, tá? Vidrarias. Embalagem de sorvete, alimentos que vão ser submetidos a forno, nem precisa fazer nada disso, como a mesma coisa que laticínios, tá? Não há necessidade de fazer nada disso, porque não existe a presença do vírus. Doutora Juliana Puccini fará agora uma pergunta ao Dr. Bactéria. Doutor Bactéria, muito se tem falado sobre as consequências do Covid. Gostaria de saber do senhor quais são as mais funestas. Bom, falando da sintomatologia do Covid, existem várias, gente, existem muitas. As principais que podem aparecer seria a perda de paladar, a perda de olfato, dor no corpo, coriza, diarreia, vômito, febre, tá? Mas muitas vezes não pode ter todas essas juntas, algumas delas. Então é importante, qualquer coisa que você tiver relacionado com isso, principalmente se você esteve em contato com alguma pessoa comprovadamente ou em suspeita de estar doente. Então procure o médico, né, que o médico vai saber exatamente como te tratar, né? E o pior dos efeitos que ele pode causar o Covid, sem dúvida nenhuma, é a morte. Ocasionada pelo quê? Por edema pulmonar, por problemas coronários, por problemas renais, né? Então, é uma doença muito grave. Procure sempre o seu médico e faça exatamente o que o seu médico indicar. A próxima pergunta, a Márcia Rabelo, está de férias aqui no Brasil e é residente nos Estados Unidos, na Califórnia. Hello, Dr. Bacteria. My name is Marcia. I am Brazilian. However, I've been living in the United States for the last 30 years. I have the choice and the chance to take the vaccine, the COVID vaccine here in Brazil. However, my question to you is that if I take the vaccine here in Brazil, would I be covered in the United States considering all the variables that COVID has? I would love to hear from you. Thank you.
Olá, doutor Bactéria. Meu nome é Márcia. Eu sou brasileira, porém eu vivo nos Estados Unidos há 30 anos. Estou de férias aqui no Brasil. E eu tenho uma pergunta. Eu tenho a possibilidade de tomar a vacina aqui no Brasil. Porém, a minha pergunta é esta. Eu estaria coberta, considerando todas as variáveis do Covid, lá nos Estados Unidos, se eu tomar a vacina aqui no Brasil? Eu gostaria de saber de você. Muito obrigada. Bom, veja bem, se você tomou a primeira dose aqui no Brasil, vamos supor do Coronavac, né? Eu aconselharia a você esperar 21 a 28 dias e tomar a segunda dose do Coronavac, que dificilmente nos Estados Unidos você vai encontrar esse mesmo grupo de vacina, esse mesmo Coronavac, né? E você tem que tomar, começou a tomar um tipo, vai ter que tomar, pelo menos até agora do que se tem informação, vai ter que tomar a segunda dose do mesmo tipo, né? Mas aí você pode ficar tranquila, você está coberta sim, inclusive as variantes do coronavírus. Então pode ir para os Estados Unidos tranquila depois da vacinação. O que você tem que ter na consciência é o seguinte, que existe uma diferença de vacinado, né, e imune, tá? A vacina, ela tem injetado uma substância, né, que vai produzir a sua imunidade. Só que, porém, você precisa de pelo menos 3 semanas após a segunda dose, vamos falar assim, 3 semanas, para que o seu corpo responda e te dê essa imunidade. Aí você está tranquilo. Eu agradeço a todos as perguntas enviadas, né? E deixe meu Instagram, é Dr. Bactéria Oficial, Dr. Bactéria Oficial. E o YouTube, que é Dr. Bactéria. Espero você! Obrigada, doutor Bactéria, pela oportunidade e agradeço também a todos pelo envio das perguntas.